Desde quando Lula assumiu a presidência pela primeira vez em 2003, se dizia à época, de forma até explícita, hoje eu acho que é mais velado, que a área internacional seria, de acordo com esses críticos, uma das piores áreas do Lula. E aí falava mais alto, ou fala ainda, o preconceito de classe, sendo que o Lula não tem formação superior, não tem nenhuma experiência, né, em questões internacionais, portanto, essa área deveria ser deixada com o Itamaraty, né, e o Lula seguiria essa rota. Ora, nada mais longe da verdade. Já desde o início de seu governo, Lula demonstrou o oposto do que se dizia, que é uma das áreas onde ele mais se destacou. Isso eu estou dizendo é reconhecido no mundo, não é só uma referência interna. E creio que nesses dias, agora, nesses 2 dias, ele encontrou o seu ápice. A abertura da Assembleia Geral da ONU e, na sequência, encontros bilaterais com vários estadistas, havia 50 solicitações de reuniões, isso porque alguns dizem que ele está isolado. E dentre elas, obviamente, sumiu destaque o encontro com o Joe Biden e com o Zelensky. Primeiro, em relação à questão da ONU, sem dúvida nenhuma, discurso irretocável, os maiores críticos estão admitindo isso. Passou pelos mais variados temas, não só aqueles que estão no topo da agenda das grandes potências, mas também lembrando questões, entre aspas, que poderiam ser menores, o risco de golpe na Guatemala, o que tem acontecido, as revoltas na África, questão palestina. Os conflitos armados são uma afronta à racionalidade humana. Conhecemos os horrores e os sofrimentos produzidos por todas as guerras. A promoção de uma cultura de paz é um dever de todos nós construí-la e requer persistência e vigilância. É perturbador ver que persistem as antigas disputas não resolvidas e que surge ou ganha vigor novas ameaças. Bem mostra a dificuldade de garantir a criação de um Estado do povo palestino. A este caso se somam a persistência da crise humanitária no Haiti, o conflito no Iêmen, as ameaças à unidade nacional na Líbia e as rupturas institucionais em Burkina Faso, Gabão, Guiné-Conakry, Mali, Níger e Sudão. Na Guatemala, há risco de um golpe que impediria a posse do vencedor das eleições democráticas. Quer dizer, aqueles que ninguém dá a mínima importância. Por outro lado, Lula também, e ele mesmo fez questão de dizer isso, e é verdade que desde que ele entrou em 2003, ele fala de um tema que, historicamente, com raríssimas exceções, não aparece nesses fóruns internacionais, principalmente da ONU, a fome. Então, Lula fez questão de lembrar com muita ênfase que há 700 milhões de pessoas, né, no discurso de Lula, que não sabem o que vai comer amanhã. A fome, tema central da minha fala neste Parlamento Mundial 20 anos atrás, atinge hoje 735 milhões de seres humanos que vão dormir esta noite sem saber se terão o que comer amanhã. O mundo está cada vez mais desigual. Os 10 maiores bilionários possuem mais riqueza que os 40% mais pobres da humanidade. O destino de cada criança que nasce nesse planeta parece traçado ainda no ventre de sua mãe. Portanto, a fome, a pobreza, a desigualdade são temas constantes do Lula e ele traz isso de uma forma muito clara. E também não é uma abordagem da pobreza, ele fez questão de dizer isso, parece uma coisa natural. Não, isso aí tem nome, tem endereço e tem política. E aí ele trouxe à baila a crítica ao neoliberalismo. O neoliberalismo agravou a desigualdade econômica e política que hoje assola as democracias. Seu legado é uma massa de deserdados e excluídos. Em meio aos seus escombros, surgem aventureiros de extrema-direita que negam a política e vendem soluções tão fáceis quanto equivocadas. Uma exposição de questões
forma muito clara, criticando as instituições internacionais, OMC, FMI e a própria ONU. E isso vem se confirmar dessa importância que não se dá à ONU na medida que esses países da periferia do sistema querem ter sua voz. Mas eu sempre digo o seguinte, discurso, de uma certa forma, dá para fazer quem tem retórica, né? Quem tem muito bem que escreve o discurso. Mas não é isso. Creio que o que chama atenção é que o discurso, nas palavras do Lula, tem sentido, tem voz, tem significado e tem verdade, tem uma adesão, tem uma convicção. Né? Ele fala com convicção e trazendo à tona também o seu governo, o que o Brasil pretende fazer como exemplo. Na sequência, calando a voz aqui, pelo menos alguns ainda não teimam em falar, né? Se encontrou com o Joe Biden e o Zelensky. É muito interessante isso, né? Eu creio que os críticos têm um misto, né? De desconhecimento, má vontade com as questões do Lula e preconceito de classe. Conversar com o Biden significa que aderiu às posições inteiras do Joe Biden, a política externa dos Estados Unidos? Não. Conversar com o Zelensky quer dizer também, então, que o Lula mudou? Não. A posição dele é a mesma. Várias vezes já vim aqui falar, não custa repetir, contra a intervenção da Rússia, contra a ocupação da Ucrânia. Votou na ONU. Mas, ao mesmo tempo, critica a forma como os Estados Unidos, os aliados, têm procedido. Então, temos repetido isso, adoro uma expressão no direito, chama ad nauseam, até provocar náusea. Mas as pessoas não ouvem. De toda forma, também há aqueles que dizem que vai ter sanção dos Estados Unidos contra o Brasil, pequenas declarações do Lula, o Biden, não sei o quê, pode estar lá com o Biden, sobre um assunto da maior importância. Questão do trabalho, do trabalhador, da relação capital-trabalho, da proteção do trabalhador informal. Eu venho do mundo do trabalho. Eu acho que o trabalho está muito precarizado. O salário está muito apertado. Cada vez mais os trabalhadores trabalham mais e ganham menos. E essa foi a ideia da gente apresentar uma proposta que começa a ser discutida e poderá ir até o G20. É muito importante para o Brasil, é importante para os Estados Unidos, eu acho importante para o mundo. Há uma perspectiva de trabalho conjunto excepcional entre Brasil e Estados Unidos. Portanto, esse encontro aqui, para mim, é um encontro mais do que uma vida dela. É o renascer de um novo tempo da relação Estados Unidos-Brasil. Uma relação de iguais, uma relação soberana, mas uma relação de interesses comuns em benefício do povo trabalhador, do seu país e do meu país. A questão, eu sempre também repito aqui, não precisamos concordar com o Lula, pode discordar, etc., mas respeitar. Isso é que é importante, trazer respeito, ter legitimidade. O outro encontro foi com o Zelensky. Esse, então, né, focalizaram o momento que o Zelensky não aplaudiu Lula, né? Problema do Zelensky, né? Porque a gente sabe como, o que é uma diplomacia. Né? A diplomacia prevê, ainda mesmo um fórum como a ONU, apesar das diferenças, ter debate, ter diálogo, ter proposta. Mas, enfim, se dizia aqui que o Zelensky, né? E é verdade, o Zelensky teve um encontro, esnobou um certo encontro com Lula, enfim, que o Lula, as visões aqui é contra a Ucrânia, que o Lula está do lado do mundo das ditaduras versus democracia. Pois bem, teve um encontro e foi tudo bem. Tudo bem quer dizer que chegou a um acordo? Não, mas que há um reconhecimento do Brasil, do Lula, como um ator importante num eventual acordo de paz. Isso é fundamental. Declaração do ministro de Relações Exteriores da Ucrânia, dizendo isso, olha, pretendemos nos dedicar a isso. Não é de fácil solução. Então, creio que não há muito, né, mais o que falar dessa ideia de que o Lula se recusa a conversar, o Lula está isolado, né? Aqui. Então, o Brasil, como disse o Lula, voltou com força, voltou com legitimidade. Mas veja só, é claro que tem um contexto também. O que Joe Biden e o Zelensky? Joe Biden
nesse momento, pelas pesquisas, uma disputa acirrada com o Trump. E o Trump tem uma boa entrada no meio dos trabalhadores, principalmente trabalhadores informais, que é a maioria nos Estados Unidos. O Trump ganha do Biden nisso. Então, o Biden, claro, tem interesse em trazer o Lula, representatividade do Lula, um sindicalista, presidente do país, né, da América Latina, que sempre pauta essas questões sociais. Né? Nisso, o Biden também se aproxima do grupo, vamos dizer, mais à esquerda do Partido Democrata. Todo mundo sabe que o Biden sempre foi mais à direita, mas a eleição ali, o que importa é isso que ele quer se aproximar. Então, isso, claro, que interessou ao Biden. E o Zelensky, mais ainda, um momento muito delicado, muito frágil para a Ucrânia. Militarmente, a tão falada contraofensiva não deu em nada. Então, no fronte militar, as coisas não vão bem para a Ucrânia. Nesse momento também, na parte de alianças, apoio também não vai bem. A Polônia, que é o maior fornecedor de armas para a Ucrânia, já disse que vai parar, não vai mandar mais armas para a Ucrânia, está saindo fora, não vai entrar nisso. Os republicanos, que agora têm maioria no Congresso, estão lá dizendo que vão vetar mais ajuda militar à Ucrânia, querem saber para onde vai esse dinheiro. Portanto, é muito bom para o Zelensky também. Né? Então, ou seja, estou trazendo aqui que a política é feita por isso. O contexto, as circunstâncias, a sensibilidade, a percepção que se tem do momento, mas, sobretudo, essa capacidade que o Lula tem de dialogar, de ter, ao mesmo tempo dialogar, ter as suas posições. Dialogar não é ceder, dialogar é abrir a possibilidade de encontrar coisas que o Lula fez, sempre fez na vida, desde o seu tempo e principalmente do seu aprendizado como sindicalista. Portanto, é muito bom ter o Brasil de volta, como diz o Lula. Eu só complementaria esse Brasil. Não quero aquele outro Brasil do governo anterior e nem dos outros lá atrás. Então, vamos especificar esse Brasil, que o Lula tão bem representa, que tem a Guajajara, Silvio de Almeida, que tem a ministra Marina Silva, que tem tantos outros no seu governo e que representa realmente aquilo que o Lula está se credenciando, o líder desse outro mundo, chamados emergentes, ou eu prefiro dizer, daqueles que foram excluídos desse sistema internacional extremamente desigual e hierárquico.